Olá pessoas queridas, o tema do episódio desta semana do podcast À Descoberta das 5 Estrelas faz parte do sonho de muitos portugueses, comprar um automóvel. O que pode ser uma experiência muito agradável ou uma dor de cabeça. Vamos começar um novo episódio, vamos a isto? Connosco temos o Gonçalo Graça Santos, da OK Seguros. Olá. Nós organizámos aqui um conjunto de perguntas e, de facto, há muita gente que vai estar a assistir a este episódio que tem as mesmas perguntas que eu tenho sobre seguros. Portanto, certeza que as pessoas vão estar a tomar notas, aproveitem, pessoas subscrevam o canal, façam partilha com os vossos amigos e levem daqui muitos esclarecimentos. A primeira pergunta que eu tenho aqui no meu bloquinho de notas é a seguinte: faz sentido, não sei se a formulação é esta, mas já devemos sair quando vamos comprar o carro, imaginamos vamos a um stand comprar o carro, já devemos sair com o seguro tratado ou é uma coisa... Sempre. Nunca saí do stand sem seguro. Isso aí é seguramente... Nós todos sabemos o seguro é uma obrigação, não é? Portanto, uma obrigação legal, pelo menos o de responsabilidade civil. E acho que a sua pergunta também no sentido de devemos fazer no stand, não é? Porque muitas vezes os stands têm... E lá está, muitas vezes é isso que acontece, porque é a última coisa que nos lembramos. E não quer dizer que os stands não tenham propostas de seguro interessantes e soluções até interessantes e competitivas e tudo mais. Mas quer dizer... ficamos limitados a uma única proposta, não fizemos o nosso shopping around, não percebemos se temos a melhor solução, sobretudo também não percebemos quais é que são os diferentes produtos, como é que funcionam, que coberturas é que têm, o que é que vai acontecer quando eu tiver um sinistro, quando tenho aquelas coberturas, e é muito importante fazermos isto antepadamente e podemos tomar a nossa decisão de forma mais informada, portanto... fazer ali o último momento no stand não é... Porque deixámos para o fim, não é? Primeiro tratamos tudo o resto e deixamos a questão do seguro para o fim, então fazemos ali. Mas estávamos a caminhar aqui e pegando um bocadinho no que já disse desse shopping around, que é perceber que tipos de seguros é que existem. Se tivéssemos que fazer aqui, enumerar assim rapidamente alguns tipos de seguro ou alguns cuidados que devemos ter antes de avançar para a escolha do nosso seguro, o que é que nos poderia dizer? Bom, relativamente aos tipos sobre a oferta? Relativamente aos tipos de seguros, portanto, existem dois grandes tipos no seguro automóvel. Não é? Portanto, só responsabilidade civil, nós normalmente falamos, é o seguro contra terceiros. Que na realidade não é contra ninguém, é para proteger os terceiros de nós, não é? Não é? É para isso que serve esse seguro. E depois temos os seguros de danos próprios. Sim. Os seguros de danos próprios têm várias coberturas possíveis. Digamos, a cobertura mais fornecida, que protege mais e cobre mais e tipicamente mais cara, que é a cobertura de choque, colisão e captamento. Quando temos um acidente, ele cobre-nos os danos do nosso automóvel. E depois temos coberturas intermédias, como por exemplo o furto ao roubo, só está coberto se o nosso carro for roubado, os fenómenos naturais, que é uma coisa que... cheias, como aconteceu. Exatamente, portanto, está muito na ordem do dia. Tivemos agora há pouco tempo as cheias em Lisboa. Por isso, é muito importante nós percebermos estas coberturas, percebermos o que é mais importante para nós, não é? Também, dado qual é o tipo de veículo que temos, o tipo de utilização que fazemos, o sítio onde vivemos. Não é? Portanto, se eu moro num sítio que tem tipicamente cheias, se calhar eu ter uma cobertura de fenómenos da natureza é muito importante. Se eu deixo o meu carro fora todos os dias na rua, se calhar ter uma cobertura de furto ao roubo é muito importante. Portanto, se estiver na garagem já não é tanto. Por isso, nós temos que adaptar o produto que queremos àquilo que é a nossa utilização. E eu acrescentei aqui podemos ou não, somos ou não impulsivos. Pensamos pouco sobre isso ou somos cada vez mais esclarecidos? Os portugueses, assim, se tivéssemos de definir assim um perfil médio. Efetivamente, também notamos os clientes mais informados, muito por via deste tema da literacia financeira, do esforço de formação em geral que tem sido feito pelas instituições financeiras. No entanto, há aqui a indústria dos seguros, e até comparando com a indústria da banca e do crédito, é mais complexa, e é muito complexa. São muitos produtos, muitas coberturas diferentes, muitas letras pequeninas, não é? Portanto, as letrinhas pequeninas. Exatamente, e isso é algo que a indústria como um todo está a fazer um movimento. Nós, em específico, OK Seguros, como seguradora direta e digital, temos estado a trabalhar muito nisso, que é simplificar a comunicação, simplificar os produtos,
no fundo, simplificar a vida dos clientes, não é? Porque às vezes quando é colocado algo que já é tão complexo que as pessoas pensam, nem vale a pena tentar entender. Isto é a pior forma que nós temos, é um primeiro caminho andado para depois os clientes não perceberem o que é que contrataram, no momento do sinistro não percebem porque é que lhes está a ser pago aquele valor e não está a ser pago outro, e portanto esta questão da simplificação também é fundamental. O que passa muito pela comunicação, pela forma como cada uma das empresas, no fundo, não é? Das instituições se posicionam junto dos consumidores, de forma a que não exista esse mito, eu vou assumir que já é um mito, das tais letrinhas muito pequeninas que ninguém lê e portanto assinamos e já está, e depois quando as coisas acontecem é que, afinal, mas tinha que ter lido. Portanto, quanto mais transparente for a comunicação, mais informado está o consumidor e, portanto, mais a escolha que é ajustada e acertada e, portanto, é feito esse fit, como falávamos há pouco. Antes de avançar para a próxima pergunta, até porque quero avançar aqui em relação ao momento atual na procura do crédito automóvel, pessoas queridas que nos estão a ouvir, levem esta informação. Já não há letras pequeninas nos contratos? Percebem? Já não há isso é um mito agora. Ativem as notificações para receberem os episódios em primeira mão e deixem o vosso like, as vossas perguntas e os vossos comentários. Estamos atentos a tudo. Vamos continuar. Quando estamos a falar sobre seguros e no atual momento, Gonçalo, os portugueses nesta altura, neste momento e assim, pós-pandemia, antes pandemia, durante este cenário que estamos agora a viver, estão mais atentos, mais sensíveis, mais preocupados com outro tipo de coberturas que antes não procuravam tanto, enfim, só se acontecesse alguma coisa que eu me lembrava, como há bocadinho estávamos a falar, já existe aqui mais este cuidado? Sim, eu se calhar vou responder a duas dimensões. Uma dimensão mais circunstancial, primeiro mais estrutural e depois outra mais circunstancial do momento, diria. Estruturalmente tem-se notado uma maior, cada vez maior preocupação dos portugueses em geral, em adequar o seu risco efetivo à cobertura de seguro. Mas partimos de um ponto de partida que é relativamente baixo. Para terem noção, os seguros de danos próprios, que eu estava a falar há pouco, têm uma penetração no mercado à volta dos 20%, 25%, 30%, depende um bocadinho da seguradora. Portanto, ainda estamos muito baseados na responsabilidade civil, não é? Que é o obrigatório. Muitas vezes também a opção das pessoas está ligada ao carro que têm. Ainda tenho um carro mais antigo, menor valor, já não vale a pena segurar. Agora também referir, numa ótica mais circunstancial, a forma como nós todos, não é? Para não dizer os portugueses, somos todos nós, exatamente, adequamos o nosso risco às coberturas e temos seguros mais fornecidos ou menos fornecidos, tem muito a ver com o ciclo económico, porque os seguros são daquele tipo de produto em que, tipicamente, as pessoas, quando precisam e quando têm menos folga orçamental, é onde vão tentar cortar um pouco. E prescindem de algumas coberturas para tentar que o seguro fique mais barato, obviamente na esperança de que não tenham sinistros. Às vezes têm, outras vezes não têm. É um bocadinho confiar mais na fé. Mas estamos claramente a entrar num ciclo económico descendente. Certo. Tanto em termos de atividade económica, que já se nota, como, sobretudo, o tema da inflação está a fazer com que as famílias tenham menos dinheiro disponível. Isso começa-se a ver. Ou seja, nós temos cada vez mais clientes a trocar o seguro com mais coberturas anteriormente por seguro com menos coberturas no momento da renovação. Portanto, isso é um claro fenómeno que estamos a viver neste momento. Sim. E porque falámos aí de diferenças, gostava de perceber também aqui a diferença que existe entre os seguros para empresas e os seguros para particulares. Mas estamos a falar de uma diferença substancial quando falamos para uma empresa ou para um particular, ou algumas nuances? No caso dos seguros há muitas realidades diferentes. Não é? Portanto, a realidade de uma pequena empresa ou de uma unipessoal, até um profissional liberal, é diferente de uma realidade de uma grande empresa. Portanto, e por isso são preços muito diferentes, coberturas diferentes, dinâmicas diferentes. Muitas vezes as empresas maiores têm frotas, não é, que são conduzidas por N pessoas. Não é? Portanto, só isso também muda muito a forma como as seguradoras calculam o seu risco.
Portanto, não podemos dizer de forma estrutural que o seguro para particulares é mais barato do que para empresas, ou o de empresas é mais barato do que para particulares. Depende muito da situação da empresa, sendo que a grande diferença relativamente a como a seguradora vai calcular o risco, que na prática é o que determina o preço do seguro, certo, é que no caso da empresa eu tenho um condutor que não é conhecido, não é? Porque pode ser qualquer colaborador da empresa, podem ser vários, e no caso de um particular eu tenho um condutor que é conhecido, que tem um histórico e tudo mais. Tipicamente as seguradoras trabalham com a informação que têm. E a informação que têm qual é? A informação que o cliente, quando está a contratar o seguro, dá, e estamos a falar da informação sociodemográfica de todos nós, a idade, onde é que vivemos, o número de anos de carta que temos. E depois temos a informação que as seguradoras partilham entre elas, não é? Sim, umas com as outras. Portanto, isto de forma completamente regulada e transparente, sim, claro. Através de uma base de dados que é regulada, que é pública, obviamente, e que permite nós seguradora, estimarmos o risco e, a partir da estimativa do risco, definirmos qual é que é o preço do seguro, que vai ser sempre um preço muito específico para cada pessoa. Portanto, não há uma resposta padrão para dizer se, em relação à empresa, em relação ao particular, depende, não é, do que estejamos a falar, e depende das coberturas e depende do número de colaboradores da empresa, da dimensão da empresa. Não podemos dar respostas tipo pessoas. Tenho a certeza que eu sinto que fiquei aqui imenso tempo assim a pensar, meu Deus, não sabia isto, não sabia aquilo, não sabia isto. Sei que em casa também recolheram uma série de informação, parecia tudo mais simples. Estamos a falar de o sonho de muitos portugueses comprar automóvel. Não fiquem pelas letrinhas pequeninas, já não existe, portanto, tem aqui toda a informação. Aproveitem para subscrever o canal e deixarem os vossos comentários e as vossas sugestões. Gonçalo, falámos aqui na questão da mobilidade elétrica, esta nova realidade. Existe também esta preocupação, este foco em relação aos seguros para os carros elétricos? Como é que vai funcionar? Se já está a funcionar, como é que vai funcionar? Sim. Não, sem dúvida. E tem que haver um foco especial porque é uma realidade um pouco diferente. Ou seja, um carro elétrico é bastante diferente de um carro a combustão, nos seus componentes, não é? O motor elétrico é diferente do motor a combustão, os sítios onde os componentes estão no carro são diferentes, o custo das peças, das reparações são diferentes, toda a questão das baterias, não é? Portanto, um carro elétrico a meio da sua vida, por exemplo, tem que ser substituídas as baterias, o custo é muito relevante, ou seja, cria aqui muda um bocadinho o paradigma, não é? Também nos seguros, de tudo o que tem a ver com a forma como nós calculamos o nosso custo de reparação, ou seja, e as nossas perdas estimadas com qualquer sinistro que vamos ter com um carro elétrico. Portanto, daí são realidades diferentes e têm que ser formas de serem tratadas diferentes e nós estamos a fazê-lo. Adicionalmente a isso, também existe uma preocupação, nós temos essa preocupação, nós OK Seguros, mas também outras seguradoras o terão, por temas de sustentabilidade, que são temas que nos preocupam muito, também tentarmos que o próprio preço dos seguros para carros elétricos seja mais interessante versus o risco que efetivamente têm do que os carros a combustão. Isto é importante por várias razões. Obviamente porque nós, todas as empresas que partilham desta realidade, estamos todos obrigados a cumprir métricas de sustentabilidade, termos ratings de sustentabilidade, e isso vai ser cada vez mais importante no futuro para podermos só fazer o nosso negócio e a nossa operação para podermos operar. Mas por outra razão ainda mais importante, que é porque é isso que os nossos clientes também nos pedem. E, sobretudo os clientes mais jovens. Os segmentos mais jovens têm muita preocupação com isto. Eles querem perceber quem é que são as companhias ou as empresas, não é? Seja no setor segurador ou em qualquer outro, que têm comportamentos sustentavelmente mais responsáveis. E também condicionam as suas opções de compra por aí. No caso dos seguros, há muita coisa que nós estamos a fazer e que podemos fazer mais para endereçar isto. Uma delas, obviamente, já referi, não é? Portanto, podemos, de certa forma, subsidiar aquilo que são seguros para viaturas ambientalmente mais
mais sustentáveis, mas também na nossa própria operação. Por exemplo, quando nós estamos a falar de reparações, uma das coisas que nós estamos a fazer é utilizar cada vez mais peças recondicionadas na reparação dos automóveis. Obviamente, isto tem um benefício duplo. Por um lado, é mais barato para os clientes e permite-nos praticar preços mais baixos. Por outro lado, é mais sustentável. Também isto depende da própria aceitação dos clientes. Os clientes hoje estão mais abertos a isto. Há uns anos atrás não diziam, não, eu só quero peças novas. Portanto, isto é claramente um ponto. E, portanto, estes temas da sustentabilidade são claramente temas que vão condicionar no futuro muito o negócio, em geral, em todos os setores, mas nos seguros, sem dúvida. Muito obrigada. Chegámos ao fim do nosso tempo. Parabéns pelos vossos prémios. Muito obrigado. Obrigada uma vez mais. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Aproveitem e partilhem este episódio com os vossos amigos, as vossas empresas. Há aqui muita informação para as empresas também. Ativem as notificações para receber todos os episódios, vejam tudo aquilo que já gravamos e venham ter connosco no próximo episódio. Um beijinho. Obrigada.